Bom dia, Michel Kennedy. Como que o senhor está hoje? Bom dia, professor. Bom dia. Tava escutando, né? Pô, bom dia, professor. Bom dia. Eu tava com fone no pescoço aqui. É. Caraca, ó, o estúdio do Kennedy, maravilhoso. Esse aqui é minha sala, pô. Meu sofá, Lindão. tomada, minha mochila. Mas tem cortina furada, só. A parte bonita vocês já estão vendo. É, né? Mira pra qualquer lado, precisa só dessa parte aqui, ó. Mas pois é, só. Essa barbinha Bom, bem feita. vamos tocar violão. Bora. Vocês escutam? Sim. Dá pra Sai ouvir, né? falha, mas. A Luísa falou que ia cantar uma música, professor. Toca pra Luísa cantar aí. Canta aí, Luísa. Ô, véi. Muito obrigada mesmo, gente. Gostou da Meteora da Paixão, Deixa eu tirar uma foto disso, gente. Vocês nunca me viram tocar? Ah, na escola acho que já. Você já levou o violão, não levou? Muito bom, vai para meus status. Aqui, ó, pera aí. Direm-dom-dom-dom. Deixa eu ver um negócio aqui. Dom-dom-dom. Direm-dom-dom-dom-dom-dom-dom. Um segundo atrasada, Veloso. É. Um segundo atrasada, mais um Que pouquinho pena, você viu o professor, não era professor minha tocar intenção violão. atrasar assim. Mais um segundinho você viu o professor tocar violão. É, Deixa eu ver aqui o negócio aqui. estou ao vivo no Twitch. Professor, eu já tentei fazer de tudo para entrar nesse Twitch aí, mas não Mas consigo. tem que criar uma conta. Desculpa. Como é que eu vou criar conta no Twitch? Eu botei meu e-mail, mas mesmo assim eu não consegui. Você não sabe criar uma conta no Não, é e-mail? incrível. Não, professor, eu coloquei o meu e-mail para entrar, porque eu achei que era só botar o e-mail que entrava, mas não é assim. Eu tenho que Não, fazer tem uma que criar uma conta, ué. Tudo isso só para ver Kennedy jogando Twitch. Jogando Twitch. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou encontrar. Professor, que página mesmo? Tá no grupo do WhatsApp. Então espera um minuto, vou ter que sair. Professor, eu gostaria de saber se você me odeia tanto que eu pedi para entrar na aula passada com a conta da escola, que tá pedindo para participar, e você não me aceitou. Não apareceu, não. Pedi umas 3 vezes. Mas não apareceu, não. Eu acho que. Será que você clicou na aula errada? Não, tava na certa, tava no dia certo. Porque não apareceu pra mim. Muito estranho. Essa Maria, professor, que eu falei que era para o senhor aceitar, não era da Mafer, era da Maria Rosa. Mas não tinha aparecido pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? A primeira aula foi do que? De matemática? Acho que foi de física. Foi isso que eu perdi. Oficina de física, gente. Oficina. Ai, olha, professor, oficina de física, Gente, física. eu sou o Léo. Vamos começar.
Tava com o cabelo azul. Lucas Neto. É Felipe Neto. Eu tava de cabelo azul, cara. Olha só. Ah, eu conheço esse moleque. João Lucas? Sim, sim. Ou esse de cabelo azul? Esse bonitão João aí? Lucas, João Lucas. Não, esse é meu ídolo. O João Lucas eu conheço. Olha aí. Nossa, deixa eu salvar esse vídeo. Vou mandar pra vocês aí no chat. Aí, vou mandar pra vocês no chat aí. Faz tempo isso aí, eu Toda tava. a família era Sonic. Ele, esposo, filho, todo mundo de cabelo azul. Nessa época eu ainda tava tocando na igreja. Esses dias eu tô sem tocar, faz uns 3 meses, hein? Essa pandemia aí acabou comigo. Bom, então vamos lá. Enfim, já viram aí que eu toco e tal. Vamos para a aula de hoje. Deixa eu abrir aqui o Paint. Tava com a partilha, gente. Fazia tempo que eu não dava aula assim, tanta aula seguida, que minha garganta tava querendo inflamar. Bom, a gente tem as atividades que eu passei na última aula para vocês e eu quero resolver a questão de número 16. A nossa aula hoje é a aula 16, na verdade, né? Então tem a aula 15 aqui. Então eu vou resolver esses exercícios da aula 15 que eu passei para vocês na última aula, que está na plataforma, inclusive. Espero que tenham feito. Quem não fez, está perdendo ponto, tá? E aí nós vamos resolver, eu vou explicar, na verdade, a resolução dela para vocês, para a gente não perder muito tempo. E olha só, a questão diz assim, ó, a tirolesa é uma prática recreativa, uma das questões que eu passei na terça-feira para vocês. A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa presa a um sistema de roldanas que permite o controle da velocidade desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa praticando tirolesa e 4 possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela. Então, nesse caso, nós temos a resultante aqui 4, a resultante 3, 2 e 1. Somente uma dessas 4 resultantes é verdadeira, tá? Então, vamos lá. Como a pessoa está descendo a tirolesa, isso aqui fica óbvio, né? Que a resultante é para baixo, né, gente? Na direção diagonal, descendo. Então, né, obviamente, vai ser letra E, né? Alguém tem dúvida? Não, né? Então, simples assim. Próximo. Vamos para a próxima. Oi. Anotem aí no caderno, tá, gente? Anotem aí. Questão 2. Questão 2 diz assim. Em uma academia, a aceleração de uma esteira e a força resultante exercida sobre ela foram medidas ao longo de 10 segundos. Os resultados estão apresentados nos gráficos abaixo. Gráfico 1, nós temos aqui a força da aceleração, na verdade, ó. Tá vendo aqui? A de aceleração e aqui a força. Então, esse é o gráfico da aceleração em 10 segundos. Em 10 segundos, a aceleração foi 1 e a força em 10 segundos foi para 20 newtons. Com base nessa informação, determine em quilogramas a massa da esteira. Bom, aí a gente vai utilizar a fórmula que a gente aprendeu nessa aula. A resultante é massa vezes a aceleração. Você pode usar a aceleração como sendo essa aqui, ó, com essa letra igual vocês estão vendo aqui, tá bom? Sem problema algum. Eu gosto da letra A para aceleração, que eu acho mais bonitinha. A resultante, de acordo com o problema, é 20. E a aceleração, de acordo com o problema, é 1. M vezes 1 é M. Então, a massa é igual a 20 quilogramas. Também outra questão bem facinho de resolver. E aí, acabou. Essas foram as 2 questões que eu deixei para vocês fazerem lá na plataforma. Para vocês verem como estava de boa, né? Correto? É bem simples as 2 questões. Então, não tenham medo de fazer as questões. Leiam e façam elas, porque muitas delas, as difíceis estão no plural, tá? Está na aula dada, ela estudada. Essas são as difíceis. As que estão lá no maestro são mais suaves, são mais de boa, tá? Deixa eu fazer a chamada antes da gente continuar. Vocês vão querer ser desligados de novo da aula? Bruno? Faltou? Caroline? Como assim ser desligado da aula? Porque tá com a câmera desligada. Caroline faltou. Daiane?
Aqui, Davi, professor. Presente. Emily. A Emily não está podendo assistir a aula. Gabriel. João. Júlia. Presente, professor. Carla. Presente, professor. E sua câmera, Carla? Eu vou ligar. Kelvin. Luara. Luísa. Maria Eduarda Rosa. Presente. Presente. Gente, ó. Liga a câmera. Quebra esse galho aí para vocês mesmos, para não precisar remover. Veloso. Presente. Fernanda. Nicolas. Oliver. Presente. O Nicolas tá aí? A gente tá ficando com a voz grossa, né? Vamos ligar a câmera aí, Nicolas. Vandete faltou. Vitor. Aí, Vitor? Eu não faltei, não. Ah, não. Vandete tá aí. É o Vitor que faltou. É que eu pensei que esse V que aparece aqui é Vitor. Eu não com falta já, eu nem faltei. E a Nara. Presente. Ó, chamada feita, tá? Então eu vou falar por nome. Maria Eduarda Rosa, liga a câmera. Yanara. Calma aí, professor. Tô fazendo um Van- negócio rapidão. Calma aí. Vandete. Nicolas e Carla, tá? O Davi e o Gabriel tem justificativa aí, não precisa ligar, não pode ligar a câmera, né? Mas isso aí foi enviado para a Nilza antes e a Nilza me repassa. Então, Peraí. tá. A Yanara não precisa ligar, não. Então, tudo bem. A Yanara também tem justificativa, tá? Os demais é câmera ligada, viu? Então, vamos voltar aqui. E o tema da nossa aula de hoje, que é o tema básico aqui, é esse aqui, ó. Relacionar. É bem curta, a aula é bem curta, mas ao mesmo tempo gigantesca, porque vocês vão ver que disso aqui, que é bem pequenininho, a gente consegue fazer milhares de coisas diferentes. Então, o tópico da aula está na página 357, 357, é só isso aí mesmo. Mas, ao mesmo tempo que é só isso, a gente vai ver que tem muita coisa por trás desse estudo. Então, a gente aprendeu nas últimas aulas que a resultante, tá, indicada aqui pela letra R, a resultante, ela é massa vezes a aceleração do sistema. E a gente aprendeu, antes da última aula, na penúltima aula, que a aceleração, ela, no movimento acelerado, ela é subdividida em duas categorias. As categorias são a aceleração centrípeta, indicada pela letra C, centrípeta, e indicada pela letra T, a aceleração tangencial. E aí vocês vão observar que na aceleração centrípeta, nós temos a fórmula dela aqui, como vocês estão vendo. E na tangencial, vocês têm a fórmula dela aqui, ó, da tangencial e da centrípeta. Um adendo para a tangencial, que na tangencial a gente pode calcular a aceleração utilizando duas fórmulas. Uma é ΔV sobre ΔT, a segunda é V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, então você pode calcular a aceleração por aqui, e aí você também pode calcular a aceleração usando essa fórmula aqui, ó, essas outras duas fórmulas que não são tão usuais, porque elas são grandes, tá? Uma é essa e a outra é essa aqui. Ok? Júlia, você chegou agora? Você vai ligar a câmera? Caiu a internet? Ah, não, não. Caiu. Não. Eu estava anotando os nomes aqui das pessoas que eu removi para mandar para a Nilza. Parece maldade minha, gente, mas não é, tá? É regra. E não é justo vocês ficarem com a câmera ligada e os outros não. Aí eu só mandar aqui as faltas.
O Bruno faltou. Carol. Quer dizer, ela tava, mas saiu, né? Aí. A Júlia chegou atrasada, né, Júlia? Não, mas já saiu a Júlia, né? Kelvin Lara. Fernanda. Oliver, Vitor. E já. Pronto. Terminei meu serviço aqui. Vamos voltar aqui para a explicação. Então, como eu estava explicando para vocês, existe uma relação entre força resultante e aceleração, como vocês podem perceber, tá? Existe essa relação, e a relação é da seguinte maneira, né? Resultante é a massa vezes a aceleração. Eu não gosto de usar essa letra aqui, eu prefiro a aceleração com a letra A, mas é só meu gosto, tá? E lembrando, a letra em si não importa, desde que você saiba o que está fazendo. E claro, se é aceleração, você não vai colocar, por exemplo, a resultante é massa vezes V, porque V a gente usa para velocidade, então não faria sentido usar ela aqui, tá? E outra coisa, detalhe importante, essas fórmulas que eu estou colocando aqui para vocês, a gente viu elas, a gente estudou elas no final do caderno passado, estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, ou movimento uniforme variado, tá? Lembrando que é um movimento em que a velocidade é variável, logo tem aceleração. E se tem aceleração, como a gente viu na tabelinha da aula passada, tem força resultante, e podemos descrever várias coisas nesse movimento. Mas para não ficar somente com isso, vamos para os exercícios, que eu vou pegar lá da plataforma, tarefa complementar, para vocês verem aqui. Lembrando, na tarefa complementar, gente, quando vocês vão lá e fazem, o que acontece? Vocês têm a oportunidade de, mesmo se errar a questão, assistir um vídeo de professores que vão ensinar passo a passo como que resolve as questões. Então é interessante, caso você não tenha esse costume, entrar na plataforma, entrar na aula dada, aula estudada, fazer a tarefa mínima por 2 motivos, vale ponto, e vocês precisam estar estudando, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Diz o seguinte, nosso primeiro exemplo. Durante o teste de desempenho de um carro de massa 1.200 kg, esse aqui é o valor da massa, alterou sua velocidade conforme esse gráfico, ou seja, foi de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Como eu sei que é km por hora, aqui, ó, entre parênteses, tá? Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante do carro que atuou sobre o carro foi. Primeira coisa, o que a questão quer que eu faça? A questão quer que eu faça a força resultante. Como eu calculo força resultante? Simples. Resultante é massa vezes a aceleração. Tá? Então vamos lá. Eu tenho o valor da massa? Tenho, tá aqui em cima. Ó. Então, ok, se eu tenho o valor da massa, eu venho aqui e substituo, 1.200. Tem o valor da aceleração? Não. A questão não dá o valor da aceleração. Então, como que eu vou resolver? Ora, a questão me dá o valor da velocidade e do tempo. Ora, eu acabei de mostrar aqui em cima que uma das formas de calcular a aceleração é justamente usar a velocidade e o tempo. Não é isso? Então, nós vamos usar essa fórmula para calcular a aceleração, embaixo. Eu vou até fazer aqui do lado. Ó. A aceleração nada mais é do que ΔV sobre ΔT. Só para vocês lembrarem, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial também. Ora, se vocês observarem, tem um probleminha nessa questão. Ele diz para a gente que a velocidade aqui está em quilômetros por hora. Porém,
a gente tem que converter para o sistema internacional, isto é, metros por segundo. Então, esses 108 km por hora, eu divido por 3,6 para obter em metros por segundo, tá? Então, qual é o número que eu multiplico por o 3,6, que vai dar 108 km por hora? É o 30, tá? Porque 30 vezes 3,6 vai dar 108. Logo, a velocidade final do carro é 30 metros por segundo, a inicial é 0, vocês podem ver que ele inicia aqui do 0, o tempo final é 10 segundos e o tempo inicial é 0. Ou seja, a aceleração é 30 sobre 10, logo 3 metros por segundo ao quadrado. Acabou a conta? Não, porque ele não quer saber a aceleração, ele quer saber quem? Força resultante. Então eu vou pegar a aceleração e vou substituir aqui no lugar do A, que é 3. Quanto que dá? 1.200 vezes 3, 3.600. Força resultante, então, é igual a 3.600 newton. Certo? Entenderam o processo? Entenda, veja primeiro o que ele quer que você calcule, no caso, a força resultante. Depois, veja se você tem todos os valores que são usados na fórmula. E, por fim, você substitui na fórmula, tá? Gente, eu não sei como é que vocês... Tem gente que aguenta passar o dia inteiro com fone de ouvido assim. Me dá uma agonia. Dói o ouvido? Tipo, a parte de trás aqui da orelha? Não é que dói. No meu caso, não é que dói. No meu caso, dá um desconforto mental mesmo. Tipo, parece que tem tá faltando barulho ao meu redor, porque vocês estão em silêncio. Quando eu estou jogando, que tem barulho, não dá essa sensação, mas vocês estão em silêncio, aí isso aqui abafa o som de fora, cara, dá uma sensação assim de estranha. Eu vi sua mensagem, tá, Júlia? Tá ok aqui. Eu vou até abrir aqui a chamada de novo, que eu tinha te colocado com falta, porque você saiu. Vou colocar aqui de novo, Júlia. Beleza. Então já está ok. Então vamos lá, vamos para o nosso segundo exemplo, tá bom? Todo mundo copiou? Então vamos para o nosso segundo exemplo. Diz assim: uma esfera de 50 gramas está totalmente submersa na água, contida em um tanque e presa ao fundo por um fio, como mostra a figura 1. Em dado instante, o fio se rompe e a esfera move-se a partir do repouso para a superfície da água e chega após 0,6 segundos. Então, primeira coisa, ó, antes da gente continuar, veja isso aqui. Quando ele fala que parte do repouso, isso significa dizer, galera, que a velocidade inicial é 0. Não sei se a gente vai precisar usar a velocidade inicial, mas é só algo que é bom a gente ficar atento para quando tiver essa... tá partindo do repouso, então a velocidade inicial é 0. Tá? Outro detalhe, massa aqui em cima está em gramas. Geralmente nós calculamos em quilogramas, então eu preciso dividir por 1.000, tá? Quando eu divido por 1.000 dá 0,050 gramas. Agora vamos para a segunda parte. Considerando que a esfera está se movendo no interior da água, a força resultante sobre ela é constante e tem essa intensidade aqui. É vertical e sentido para cima. Ele quer que a gente determine, em metros por segundo, a velocidade da esfera para chegar na água. Detalhe importante aqui. Ele não está pedindo para a gente calcular outra coisa. Ele só vai lá pedindo para a gente calcular a velocidade. Como que eu calculo velocidade? Então vamos lá. Esse é um movimento acelerado, porque ele parte do repouso e vai acelerando até a esfera chegar lá em cima, né? Porque tem uma força resultante aí. E ele fala que a resultante é constante. Se tem resultante, então tem aceleração. E se tem aceleração, a velocidade varia no seu módulo. Ou seja, ela vai aumentar ou diminuir, alguma coisa desse tipo aí. Então, o que eu preciso ficar atento nessa questão? Primeiro, quais são as fórmulas de velocidade que eu posso usar? Várias, né? Uma delas é a velocidade é igual... Vamos voltar aqui em cima, ó, para a gente ver.
Dessas fórmulas que aparecem aqui, nós temos essa aqui do movimento circular. Essa aqui do movimento circular não faz sentido nós usarmos. Por que não, professor? A esfera, ela está subindo em linha reta ou está subindo na forma de círculo? Em linha reta. Então não faz sentido eu usar a aceleração centrípeta, porque ela faz parte do movimento circular. Tá bom? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas para mim aqui, ó. Olha, Professor. Oi. Tá. Fala, João. Tem mais. Tipo, volta no que você estava antes. Eu estava copiando. Sim. Aqui. Então, só retomando. Que tipo de fórmula da velocidade eu vou utilizar? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Que é uma das fórmulas que eu coloquei lá em cima. Isso daí é uma AT, né? Aham. Deixa eu... Cara, olha o cara que tá pedindo para entrar na aula, velho. Gente, algum de vocês mandou link para alguém de fora? Não. Na aula de geografia também estava assim, professor. Sabe quem que faz? Na de geografia entrou. Esse nome? Cara, Eu acho que Juliana Oliveira, depois entrou um outro. Não, aqui tem um cara chamado... Júlia, sei lá o quê. Juliana. sei lá. Ela Juliana confundiu Oliveira. com a Júlia e entrou, tipo, Juliano. Não, mas Achou que era aqui tem um negócio bizarro aqui. Eu vou até mandar para a Nilza. Eu só não vou citar nomes aqui de pessoas que eu acho que porventura faria esse tipo de brincadeira, porque é bem Todo pesado. mundo sabe, né, professor? Todo mundo sabe. É bem pesado, tem. Bom, ainda bem que pelo menos vocês não veem. Eu acredito que não aparece também no vídeo. Eu acho que não aparece não no vídeo, graças a Deus. Senão eu vou ter que editar o vídeo. O cara tá tipo com a foto pelado. Nossa. Bizarro. Ó. Então, gente, ó, a gente tem aqui a fórmula que como eu citei para vocês, tá? Para calcular a velocidade. Porém, se vocês observarem, ó, nós temos a massa, nós temos a velocidade inicial, nós temos o tempo, nós temos a força, mas nós não temos a aceleração. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular para poder calcular a velocidade é quem? Primeiro, a aceleração. Bom, professor, qual dessas fórmulas aqui? A da centrípeta? Não faz sentido nenhum usar a centrípeta, tá? Posso usar a da velocidade, a aceleração média? Não, porque tu não tem a velocidade, tu quer calcular ela. Então qual que eu uso? Nós vamos usar a resultante. Resultante não é massa vezes aceleração? E aqui nós temos a massa e aqui nós temos a resultante. Então nós vamos usar essa fórmula. Ó. Resultante é massa vezes aceleração. A resultante é 0,30 e a massa eu vou usar o 0,050 gramas. Então, vejam que coloco 0,050 gramas, multiplicado pela aceleração. Ora, nós vamos passar, então, a massa dividindo, então a aceleração vai ser igual a 0,30 dividido por 0,050. Eu vou tirar esses dois zeros, o do 30 e o do 50, para diminuir aí a visão e vocês perceberem que a gente vai multiplicar por 100 em cima e embaixo para tirar a vírgula e ficar mais fácil na dividir. Ou seja, a aceleração vai ser 30, quando eu multiplico por 100 vai dar 30, dividido por 5. Ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. Com isso, eu calculo então a aceleração, tá? Calculei aqui a aceleração, e aí eu venho e substituo na fórmula da velocidade. Então a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo, 0,60 segundos. Ora, 6 vezes 0,6, 6 vezes 6 dá 36, como tem um dígito após a vírgula, fica 3,6 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade que a bolinha vai ter para subir lá até a superfície, tá? Então, deixa eu baixar aqui para vocês poderem copiar. Alguma dúvida, pessoal?
Lá, quando o senhor colocou 0,30, por exemplo, aí eu vou multiplicar por 100 para negociar, melhorar o resultado, então. Sim. De tanto hora que eu já ouvi, agorinha eu vou falar, ó, mãe, hora, ainda não fez o almoço? Quem tá falando hora? O senhor mesmo, toda hora. Hora, hora, Ah, ainda tá hora. bom. E quando eu fico só tá. Tá bom, gente? Então tá. Quando eu fico no tá, até nos vídeos, sim, se vocês assistiram os vídeos das aulas que eu gravei, tem hora que eu paro a aula e falo assim, nossa, cara, eu tô falando tanto tá. Me incomoda quando eu percebo que eu tô falando muito, tá bom? Tá? Então é chato, hein? Essa repetição da mesma palavra fica meio chata de se ouvir. Mas eu percebo, eu falando a mesma palavra várias vezes, aí eu tento me policiar. Mas o hora eu não tinha percebido, não. Então, é só assim. Vejam que, gente, é bem tranquilo fazer o cálculo, tá? Aqui a diferença é que esses problemas exigem que você use duas fórmulas para resolver. Uma para calcular o que a pergunta quer de fato, que você usa só no final, e uma que você tem que usar antes para poder descobrir uma das grandezas que estão associadas no problema, tá? Viu só? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver outra questão para mostrar para vocês aqui essa mesma relação. Essa aqui vai ser legal porque ela é relacionando o movimento circular que a gente não viu até agora. Vocês podem ver. Calma, professor, eu não terminei, volta um pouquinho. Só o finalzinho. Só um minutinho. Tá. Vou copiar bem aqui. Vai lá, copia aí. Tá, terminei. Mas é assim, vamos lá. Então, a questão diz assim, a figura, deixa eu voltar aqui para ficar olhando vocês também aqui, tá? Porque quando eu olho nessa direção, eu estou vendo vocês, nessa direção, eu estou vendo a questão, tá? Então, por isso que tem hora que eu estou olhando para o lado assim, mas eu estou olhando para a questão. Então, olha nessa direção, eu estou vendo vocês aí, viu? Então, olha só. Câmera 1, câmera 2. É porque eu tenho dois monitores, né? Aí fica uma aqui, outra aqui. Aí a webcam fica acoplada, né? Fica junto dele. Aclopada? Aclopada, né? Eu nem... Aclopada no... Acoplada. É 2 monitores que o senhor tem? Não. Eu uso notebook e um monitor. E não tem um monitor do notebook, no caso. Sim. Aqui, ó. Toda essa evolução é para Kennedy, meu aniversário tá chegando, Kennedy. Quer me dar um... Aí. Esse aqui é o monitor. Me dá um monitor, professor, por favor. Eu tô precisando de um. Cara, monitor é caro, hein? Você é louco. É baratinho, eu sei que você consegue comprar. Pra jogar Twitch. Venha O passar meu, um tempo comigo o na meu foi Twitch. R$1.000 e poucos, você é louco? Caro. Olha só, gente, vamos lá, pra gente finalizar a nossa aula. A figura mostra a visão superior de um carro, tá? De massa 1.200 quilos, então a gente já pode perceber aqui que ele informa pra gente o valor da massa, ó. Trafegando na pista horizontal e fazendo uma curva segundo a trajetória indicada. O trecho contido nos pontos A e B é um arco de circunferência e ele dava o valor do raio para a gente, bem legal isso aqui. A gente já sabe o valor do raio, 100 metros. Considerando esse trecho, e considerando que ele faz esse trecho em tempo de 5 segundos, com velocidade escalar constante, a gente não sabe ainda qual é, na verdade, provavelmente... não, a gente não precisa calcular a velocidade escalar inicialmente, mas a gente vai ter que calcular depois. Ele pede, indicando que π igual a 3, ele pede para a gente calcular a força de atrito que mantém o carro nessa curva. Quer saber qual que é a força de atrito aí. Ou seja, a gente vai envolver diversas coisas. Uma delas é o ângulo, tá? Vocês podem ver aqui, contemplar na questão, que é informado para a gente o ângulo de atuação aí da curva. Então, vamos lá. O que a gente pode estar utilizando, o que a gente vai fazer para calcular essa questão?
Se a gente fosse direto ao ponto e tivesse todas as respostas, o que a gente teria que calcular? Eu vou afastar um pouquinho para cá. Acho que cabe aqui. A gente teria que calcular o seguinte, o atrito, que nesse caso, a única força que atua no carro, pessoal, é o atrito. Por quê? Vejam que ele diz para a gente que a velocidade é constante. Se a velocidade escalar é constante, isso significa dizer que não tem uma força que faz com que o carro aumente sua aceleração. Logo, esse aumentar a aceleração, consequentemente, vai ser uma velocidade... Não, desculpa, falei tudo errado. Esquece tudo que eu falei. Voltando. Eu era falar velocidade pela aceleração. A velocidade é constante, isso significa dizer que não tem uma força resultante que faria com que a velocidade aumentasse ou diminuísse, por isso que ela é constante. Então, nós podemos concluir que a força resultante, ela é igual à aceleração, que no caso seria a aceleração, não, igual ao atrito. E lembrando, pessoal, relembrando, na verdade, nós sabemos que a resultante, vou fazer separado aqui, ela é igual ao quê? A resultante. A resultante é igual a massa vezes a aceleração. E, além disso, a gente sabe que a aceleração no movimento circular, agora sim, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. P ao quadrado é igual... A aceleração é V ao quadrado sobre R. Então, nós vamos voltar aqui embaixo. Então, uma das coisas que a gente vai usar é essas três fórmulas que a gente encontra aqui, tá? Uma para resultante, outra para aceleração no movimento circular e outra para calcular o atrito, que na verdade uma fórmula vai se encaixar na outra. Porém, a primeira coisa que eu preciso calcular, sem dúvida, é a velocidade. Antes de eu calcular a velocidade, eu vou abrir aqui minha apostila para mostrar para vocês. Eu vou mensurar qual que é a página para vocês darem uma olhada. Na verdade, não tem a página aqui. Mas eu mandei para vocês na última aula o seguinte, que a velocidade ela pode ser calculada como sendo o ΔS sobre ΔT. Só que essa distância aqui, ó, é uma distância circular e envolve o ângulo, tá? Então, nesse caso, o ΔS, pessoal, ele pode e deverá, né, ele tem que ser calculado utilizando o ângulo, que é o de 60 graus, dividido pela volta completa, que é 360, multiplicado por 2π, e por isso que aparece a necessidade de ter o π aqui. Ou seja, nós temos o ângulo, o arco de circunferência, tá? Multiplicado pela volta completa em radianos, seria, lembrem-se, deixa eu ver aqui, acho que dá tempo de eu falar. Basicamente assim, gente, ó, no movimento circular, o comprimento total do movimento, ele é definido como sendo 2πr, tá? Ou 360 graus se você tiver em ângulos, tá? 2πr é a volta completa com 360 graus. Agora, se você tem só uma parte do movimento, que no caso equivale a 60 graus, você tem aqui 60 graus, e esse aqui seria o nosso x, que a gente queria encontrar. Então, o x, nesse caso não é nem x, né? É o ΔS mesmo. Então, ΔS, pessoal, seria o quê? Ó, multiplicação cruzada. 360 vezes ΔS é igual a 2πr vezes o ângulo de 60 graus. Aí você pode passar o 360 dividindo, então o ΔS seria definido como sendo, ó, o ângulo de 60 dividido pelo 360 vezes o 2πr. Essa é a fórmula que a gente está utilizando. Seria uma regra de 3, tá? E aí, feito isso, ó, tudo isso aqui está sendo dividido pelo tempo, que é o ΔT. Aí nós vamos substituir os valores, deixa eu colocar aqui embaixo, dividindo aqui, ó, 360 por 60 por 360, vai dar 1 sobre 6, ou aqui, 1 sobre 6, vezes 2, vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 100, de acordo com a questão, o raio é 100, está aqui em cima. Tudo isso aqui dividido pelo tempo, que ele fala para a gente que é de 5 segundos. Agora é só multiplicar e dividir. Ó. 2 vezes 3, pessoal, dá 6. Então, cancela com esse 6. Fica 100 sobre 5. Ou seja, 100 dividido por 5, 20 metros por segundo. Tá? E aí a gente calculou a velocidade. Depois que eu calculo a velocidade, eu vou calcular agora, ó, a aceleração. Então, a aceleração ela é igual
Deixa eu ver aqui. Quem que levantou? Alguém levantou a mão? Levantou Oi. a mão. Eu já não entendi esse pedaço. Pra eu seguir, eu vou continuar sem entender. Então, tem como repetir esse pedaço do 2 vezes 3 vezes 100, que eu não vi de onde? Ah, sim. O comprimento da circunferência é 2πr. O π, ele diz na questão aqui em cima, ó, que vale 3, então estou substituindo 3. E o r vale 100, tá aqui em cima. Essa parte aqui. Para multiplicar, ó, vai ficar 2 vezes 6 dá 6. E aí esse 6 pode simplificar com esse 6 daqui de baixo. Então você já pode cortar direto sem multiplicar. Ou se você preferisse, ó, 2 vezes 3 vezes 100 vai dar 600. E dividido por 6. Que dá quanto? Ó? 100. Entendeu? Entendi. Depois que você calcula a velocidade, a gente vem aqui na fórmula da aceleração. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade a gente viu que é 20. 20 ao quadrado. E o raio é 100. 20 ao quadrado é 400. Dividido por 100 dá 4. Ou seja, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. E como que eu faço a resultante? Ora, a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A massa do carro é 1.200. Está aqui em cima no enunciado. Ó. Aqui em cima, volto lá para baixo. A aceleração é 4. Multiplicando fica 4.800 newtons. Como o atrito é igual a resultante, então o atrito também é 4.800. E isso só é verdade, tá, gente? O atrito é igual a resultante, só é verdadeiro porque a velocidade é constante, tá? Essa velocidade é a velocidade escalar. Existe uma outra velocidade, que seria a velocidade angular, que aí a gente precisaria calcular com outras fórmulas. Que eu mandei para vocês uma tabela de fórmulas no grupo do WhatsApp lá, só vocês darem uma olhada lá. Tem todas as fórmulas do movimento circular, pelo menos as mais importantes, as que a gente mais usa, tá bom? Sem zoeira, minha garganta tá para estourar aqui. Bom, com essa questão aqui a gente vai finalizar nossa aula de hoje, tá? Peço a vocês que estejam acompanhando, vou estar postando os vídeos lá na plataforma, então assistam depois quando tiverem tempo, deixa um like lá, compartilha. Quem não for inscrito no canal aí, cria vergonha e se inscreve. E o seguinte, eu vou estar mandando a atividade de hoje, tá, gente? São 2 questões, se eu não me engano, para vocês lá na plataforma. Deixa eu dar uma olhada aqui, conferir quantas são. Eu vou mandar as questões 3, 4 e só. A questão 3 e 4 para vocês estarem fazendo. E aí, na terça-feira da semana que vem, eu faço a correção delas, até porque amanhã é um outro tema. A gente vai para o setor B amanhã, tá? Na aula de física. Então, eu vou corrigir a atividade da semana passada que eu passei para vocês. Tá certo? Então, pessoal, um grande abraço a vocês. Não esqueçam de fazer atividade e até mais, viu? Até amanhã. Se cuidem. Falou, Ora, professor. até mais. Até. Falou, professor.